Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Me chamo Rafael Nink e nessa aula veremos exatamente a parte da estatística dessa disciplina. O que é estatística? Como mensurar ou como medir, fazer métricas estatísticas a partir de um conjunto de dados. E ainda como representar esses dados. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? A introdução à estatística, o que é o método estatístico, um método definido, claro, que precisa ser seguido. O que é população e amostra, a diferença entre população e amostra, variável, dados brutos e dados relativos. E ainda, lá em estatística descritiva, como descrever um conjunto de dados, usando as métricas de tendência central e de dispersão. Como fazer a leitura e a coleta desses dados e como representar esses dados em tabelas e gráficos. Então a gente define estatística como a ciência, uma área da matemática como disciplina à parte, que aborda a coleta, organização, apresentação, análise e interpretação dos dados, subsidiando a tomada de decisão. Então, coleto dados, e aí envolve o planejamento, tento estabelecer métricas a partir desse conjunto de dados e apresentar esses dados para que o gestor ou a pessoa envolvida no processo consiga tomar decisões baseadas em dados e não simplesmente no achismo. Eu consigo subsidiar a minha tomada de decisão. Então, quando a gente fala coleta de dados, o que são dados? Não pense que é um dado daquele joguinho seu favorito, você vai lançar os dados e obter um número de 1 a 6. Quando eu falo em dados, eu falo em informações. Quando eu coleto informações acerca de um produto ou acerca de um aluno, eu estou coletando dados. E esses dados podem ser oriundo de uma observação, de uma contagem, eu estou contando quantos alunos foram frequentes na aula de hoje. Ou em mensurações, por exemplo, eu quero medir a relação entre alunos e o espaço da sala de aula. Então, qual o tamanho das salas de aulas da minha escola ou das outras escolas? Então, eu vou fazer mensurações, medidas. Ou resposta num questionário, por exemplo, acerca de um atributo que a gente chama de variável. E esses dados vão ser coletados ou a partir de uma amostra ou a partir de uma população. Mas se você observar, a gente ainda não definiu o que é uma variável e o que é a população e o que é a amostra. Então, quando dizemos variável, aquilo que varia dependendo do objeto de estudo, é uma característica ou atributo de um elemento dessa população ou da tua amostra. Por exemplo, se eu me referir a uma pessoa, pode ser a altura, o peso dessa pessoa, pode ser a escolaridade, pode ser a cor dos olhos. Se eu me refiro a um produto, pode ser o preço, as características daquele produto como dimensão, o peso daquele produto. Se eu estou trabalhando na área de economia, qual o consumo de uma família ao longo do mês, para onde vai esse consumo, se é para a educação, se é para a alimentação, se é para o transporte, se é para a saúde. Então, tudo que eu posso coletar de informação tem que estar referido sempre a uma variável, a um atributo. Então, o atributo é aquilo que a gente quer medir, ou observar, ou categorizar, enquanto que o dado é a informação acerca desse atributo, dessa nossa variável. E uma variável, ela pode ser coletada a partir de uma população ou de uma amostra. Então, o que seria a população? É o conjunto formado por todos os resultados, respostas, medições, contagens, que são de interesse da estatística. Por exemplo, o Brasil costuma realizar a cada 10 anos, fugiu agora o ano de 2020 por causa da pandemia, mas o Brasil costuma realizar a cada 10 anos o censo. O censo, ele analisa, ele verifica, ele faz a contagem de toda a população. Então, quando eu me refiro à população, eu posso tomar o censo como referencial.
Tanto que quando eu analiso todos os casos possíveis ou todos os elementos possíveis, dizemos que eu tenho uma pesquisa censitária, porque eu estou analisando todo o conjunto. Só que você deve estar pensando que isso nem sempre é possível. Imagine que eu estou numa fábrica e tenho que fazer o teste de qualidade de determinados produtos. E o teste de qualidade, por exemplo, quando me revira um parafuso, eu tenho que tentar romper esse parafuso e eu acabo danificando. Então não tem como eu fazer uma pesquisa com todos os parafusos, porque senão eu vou danificar toda a produção. Então escolhe-se parte desse conjunto de parafusos para analisar, e aí que eu tenho uma amostra. Então quando eu quero, por exemplo, analisar o perfil docente, eu posso ou analisar de forma censitária, que é feito lá no censo escolar, que a gente vai ver na aula que vem, uma análise desses dados coletados, que foi uma pesquisa censitária, realizada a partir dos dados do censo, fornecido pelas escolas, de todos os professores. Se isso não for possível, eu restringo e tenho uma pesquisa com um subconjunto, uma parte dessa população, que aí eu tenho uma amostra. Então, basicamente, a diferença entre população e amostra: população, todos os casos; amostra, uma parte desses casos, uma parte desses elementos sobre os quais iremos coletar as informações. Então, se o professor deseja conhecer os seus alunos, ele vai elaborar um questionário e aplicar a esses alunos. Se eu estou me referindo a todos os alunos da sala, e eu atuo somente nessa sala, eu estou fazendo uma pesquisa com a minha população, que são todos os alunos da minha sala, já que o objeto de estudo são os alunos da minha sala. Agora, se eu quero comparar isso com outros alunos, então esse conjunto é parte do meu estudo, logo uma amostra, certo? E quando eu me refiro a aluno, o que eu posso coletar de um aluno? Quais são as variáveis de um aluno? A idade, a escolaridade dos pais, porque isso pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem, se há distorção de série, se ele mora longe da escola ou próximo da escola, se ele tirou uma nota alta ou tirou uma nota baixa em determinada disciplina. Todas essas informações vão subsidiar a minha pesquisa. Então, essas informações são frutos de algumas observações que eu fiz dentre as características daqueles alunos que a gente chamou de variável, certo? Então, esses tipos de variáveis, essas variáveis, a gente pode agrupar de acordo com as características. Por exemplo, se eu perguntar qual a cor dos olhos do meu aluno, ou se eu perguntar qual a idade dos meus alunos, certamente você vai observar que quando eu me refiro à cor dos olhos, eu estou falando de azul, castanho, preto, verde, que são categorizações, são adjetivos para essa variável. Enquanto que se eu perguntar a idade, ele pode me retornar um número, 7 anos, 8 anos. Então, basicamente, a gente pode dividir essas variáveis por essas características. Elas serem qualitativas, de uma qualidade, ou serem quantitativas, referir a um número, a uma quantidade, certo? Então, se você olhar no slide, a variável qualitativa eu ainda posso dividir em duas subcategorias, que ela ser nominal ou ordinal. Observe o termo, ordinal. Ordinal vem de ordem. Então, é uma qualidade que eu posso estabelecer uma relação de ordem, de grandeza. Por exemplo, se eu perguntar a escolaridade de uma pessoa, ela pode dizer que tem o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Então, observe que há uma relação de ordem. Primeiro eu tenho que fazer o ensino fundamental, para depois fazer o ensino médio, para depois a graduação. Se eu perguntar, por exemplo, qual o estado de saúde de um paciente? Ele pode estar com a saúde em dias, ele pode estar com uma doença simples, ele pode estar com uma doença grave. Então, observe que eu posso ordenar pela gravidade da doença. Então, aí seria uma variável qualitativa ordinal. Caso contrário, se ela não for ordinal, por exemplo, a cor dos olhos, não tem como estabelecer uma relação de ordem de cor dos olhos. Olha, primeiro vai vir olhos castanhos, para depois olhos verdes, para depois olhos azuis. Não existe uma relação de ordem. Logo, é uma variável qualitativa nominal. Já a variável quantitativa, se você observar no slide, a gente tem uma subdivisão, que ela pode ser discreta ou contínua.
qual que é a diferença de discreta para contínua? Uma variável discreta é aquela que só assume valores inteiros. Por exemplo, se eu perguntar para um aluno quantos irmãos ele tem, ele vai dizer, olha, eu tenho 0 irmãos, eu tenho 1 irmão, 2 irmãos, 3 irmãos e assim sucessivamente. Não tem como aquele aluno ter 1,1 irmão. Não tem. Essa representação, ela não ocorre na variável discreta. Já uma variável contínua, ela admite valores decimais. Por exemplo, quando eu me refiro à altura, a pessoa pode ter 1,60 m, a outra 1,65 m, a outra 2 metros, já pensou? 2 metros de altura, um aluno na sala de aula? Ou ainda, se eu estou falando, por exemplo, de renda familiar, alguém pode receber R$1.000, R$2.000, o outro pode receber 1.100, o outro 1.101 e ainda um outro aluno 1.101,52 centavos. Então eu posso fracionando essas informações. Então uma variável contínua é aquela que eu posso fracionar. Uma variável discreta admite valores inteiros, certo? Então com base nisso, vamos tentar classificar essas variáveis. Por exemplo, a altura de uma pessoa. A altura é quantidade, eu posso mensurar, é uma medida. Então é uma variável quantitativa. E ela é contínua porque admite valores decimais. O número de camiseta do jogador do Mengão. Aí você deve estar falando, mas professor, se é número, é uma variável quantitativa. Só que nesse caso, o número não faz sentido eu operar com ele. Eu não vou somar a camiseta do jogador tal com a camiseta do jogador tal para obter um segundo número. Então, o número lá na camiseta de futebol do jogador serve como um rótulo. Eu não preciso trabalhar com números. Eu poderia ter o jogador A, o jogador B, C e assim sucessivamente. Então, nesse caso, apesar de eu utilizar um número, ele não tem função numérica. Ele tem apenas uma função de classificar, de legendar aquele jogador. Logo, eu classifico como uma variável qualitativa e não quantitativa. E essa qualitativa também não há necessidade de uma ordem. Logo, ela seria nominal. Porque não necessariamente eu preciso colocar, olha, o jogador está lá no fundo, lá na defesa, o goleiro, tem que ser 1. Ele poderia ser a camisa 11, não tem problema, certo? Então ela é qualitativa, nominal. Cores dos olhos de modelo. Variável, qualitativa, nominal, como já falamos. O CPF dos alunos. Entra na mesma questão do número da camiseta do jogador. Não faz sentido eu somar CPF. Logo, essa classificação entra como variável qualitativa, nominal. E agora, o peso do boi para abate. O peso, mensurar, medir, quantificar. Logo, é uma variável quantitativa. E aí, nesse caso, eu posso ter 1,1 arroba ou 18,7 arroba. Eu posso ter números decimais. Logo, é uma variável quantitativa contínua. Certo? Número de residentes na casa. Eu posso contar, eu posso somar o número de residentes de 2 casas. Variável quantitativa, e ela é discreta, porque só admite valores inteiros. Espécies de animais de determinada região, variável qualitativa, nominal. A escolaridade é uma variável, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu me refiro à escolaridade, se eu estiver falando, por exemplo, da classificação de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, é uma variável qualitativa, é um rótulo que eu estou dando. E aí ela vai ser ordinal porque eu consigo estabelecer uma relação de ordem. Agora, se eu alterar essa pergunta e perguntar, olha, quantos anos você estuda? Eu estou estudando há 12 anos, eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio. Aí eu estou me referindo a uma quantidade de anos estudados. Aí já é uma variável quantitativa, certo? E o tempo de espera na fila de banco? Eu posso esperar 15 minutos, 10 minutos. Se eu somar o que o primeiro e o último estavam na fila, eu tenho uma quantidade, eu posso somar, posso quantificar. Então, variável quantitativa.
E se eu for trabalhar em horas, eu posso quebrar isso para minuto, posso quebrar para segundos. Então eu tenho uma variável quantitativa contínua. E quando eu falo de estatística, eu tenho que tomar cuidado que ele, como vimos, é um processo que vai desde a coleta ao tratamento de informação. Então eu preciso seguir um roteiro, que a gente chama de método estatístico. Então quando eu vou fazer uma pesquisa estatística, primeiramente eu preciso definir o problema. O que eu estou querendo com essa pesquisa? Eu quero descrever os meus alunos, eu quero traçar um perfil dos meus alunos. Feito essa definição de problema, eu faço o meu planejamento. Espera aí, eu vou entrevistar quem? Quantas pessoas eu vou entrevistar? Eu vou usar um questionário? Eu vou usar só métricas, medidas, mensurações? Eu vou só fazer observação? Quantas pessoas estão envolvidas? Quanto tempo eu tenho para essa pesquisa? Vai ter recurso? Quanto de recurso? Isso compreende a fase de planejamento. Depois que eu fiz o planejamento, elaborei os instrumentais de coleta de dados, eu vou fazer a coleta de dados. E esses dados vão ser apurados, vão ser trabalhados de forma estatística, para que eu possa estabelecer as métricas estatísticas, organizar esses dados, por fim, fazer a apresentação. E como veremos, eu posso apresentar esses dados de forma quantitativa, de forma de tabelas ou ainda de forma de gráficos, certo? Então eu preciso percorrer esse percurso. E sempre que eu falhar nesse percurso, eu preciso voltar lá no planejamento. Porque imagine que eu fiz uma coleta de dados e eu elaborei um questionário que as pessoas não compreendiam o que estava escrito no questionário. Obviamente elas vão errar as perguntas. Não de forma proposital, mas de forma acidental. Então, quando uma pesquisa é grande, envolve muito recurso, é importante que se faça uma pré-coleta de dados. Você aplique o questionário a um grupo restrito de pessoas para você avaliar os seus instrumentos e avaliar as respostas. E a partir disso, você faz então a aplicação final do teu instrumento de coleta de dados. Certo? E quando eu me refiro a coletar dados de uma população ou de uma amostra, quando eu coleto dados de uma população, eu vou simplesmente descrever as características daquela população. E aí eu chamo isso de uma estatística descritiva, porque ela descreve o comportamento ou o perfil daquela população. Porém, se não foi possível aplicar à população, eu escolhi um grupo, uma amostra, essa amostra eu vou traçar o perfil dela e vou estender esse perfil à população. Eu vou me basear no perfil de uma amostra para julgar o comportamento de uma população. E essa área de estatística a gente chama de estatística inferencial. Então, se você observar no slide, eu tenho a estatística descritiva, que descreve os dados a partir de um conjunto de dados coletados de uma população, enquanto que a inferência estatística, eu vou extrapolar a minha amostra e julgar que aqueles dados vão ser válidos para a população. Certo? Então, saber escolher a amostra é um processo importante da estatística, porque eu posso tomar um viés, escolher uma população, uma amostra que vai ser tendenciosa. Tá? Então, vamos lá. Definimos a nossa amostra, elaboramos instrumentais, já estamos na fase de pesquisa, do planejamento da pesquisa, agora já coletamos os dados. O que eu vou fazer com esses dados? Então, o primeiro processo, quando eu obtenho dados, por exemplo, os dados entrevistados de 10 pessoas sobre qual quantitativo de filhos que eles tinham, eu obtive esses 10 dados. Se uma pesquisa for maior, eu vou ter milhares de dados. Então, a esse conjunto de dados iniciais, a gente chama de tabela primitiva, que são os dados coletados na ordem que foram coletados. Se a gente observar, é difícil tirar alguma informação desse grupo de dados. Então, o que eu vou fazer? No mínimo, eu vou ordenar esses dados. E aí a gente chama que a gente tem um hall de dados. O hall de dados já permite uma visualização fácil de qual foi o menor dado coletado e qual foi o maior dado coletado. Eu sei que das 10 pessoas entrevistadas, algumas responderam que não tinham filhos, enquanto o outro respondeu que tinha 5 filhos.
Então, o fato de você organizar, ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente, vai permitir, pelo menos, que você já visualiza os extremos, os pontos. O menor ponto coletado e o maior ponto coletado, quando você refere-se a dados quantitativos, certo? Então, com base nesses dois extremos, a gente pode definir a amplitude dos dados. E a amplitude, em estatística, é exatamente a diferença entre o maior elemento coletado e o menor. Então, se eu, lá na minha coleta, eu obtive que o que tem maior quantitativo de filhos são 5 filhos e o que tem menos é 0 filhos, eu consigo determinar a amplitude lá daquele rol de dados. Basta eu subtrair 5 menos 0. Então, eu sei que tem uma variação de até 5 filhos, certo? Essa é a nossa amplitude. Amplitude é a abrangência dos dados coletados. Da onde eu inicio até onde eu termino, qual seria essa faixa de valores. Então, se a gente for tabelar essas informações, a primeira coisa que a gente faz é contar quantas vezes aquele dado aparece. Isso seja para dados quantitativos quanto para dados qualitativos. Então, eu posso observar lá no meu rol de dados que responderam que tinha 0 filhos, são 2 pessoas. Que responderam que tinha 1 filho, 2 pessoas. Que tem 2 filhos, 2 pessoas. Que tem apenas 3 filhos, 1 pessoa. Que tem 4 filhos, 2 pessoas. E que tinha 5 filhos, 1 pessoa. E quando fazemos esse processo de contar quantas vezes um determinado elemento aparece, um determinado dado aparece, a gente tem o que a gente chama de distribuição de frequência. Qual a frequência daquele dado aparecer na minha coleta? Com isso, a gente monta essa tabela, que é a tabela de distribuição de frequência, onde eu represento o valor do dado coletado na primeira coluna e na segunda coluna a frequência, quantas vezes aquele dado apareceu, certo? Vejamos agora outra entrevista que foi realizada. Supor a coleta de dados relativos à idade de 25 clientes de uma determinada loja. Então, aumentei a minha quantidade de dados. E aí eu tive 24, 20, 21, 33 e assim sucessivamente. Então, consegue observar algum padrão nessa coleta de dados? Consegue identificar alguma característica desses clientes? É difícil visualizar de forma de observação a partir de uma tabela primitiva. Então, se a gente organizar esses dados, obter o rol de dados, eu consigo observar que relativamente esses clientes é um público jovem, que varia de 18 até 35 anos. Então, eu já consegui observar os meus extremos. Então, é fácil observar que eu tenho uma amplitude de 17 anos. Variam de 18 até 35. O que era amplitude? A diferença entre o maior dado coletado e o menor coletado, certo? Então, imagine que a gente vai fazer o mesmo processo do exemplo anterior. Eu vou verificar qual a frequência que aparece. Qual que é a idade mais frequente? E se a gente for fazer esse processo, eu vou observar que para 18 anos eu tenho 2 pessoas, 20 anos eu tenho 1 pessoa, 21 anos eu tenho 3 pessoas e assim sucessivamente. Isso vai me gerar uma tabela enorme, complexa de se ler. Então, geralmente, quando eu tenho uma tabela que extrapola muitas linhas para uma contagem de frequência, eu costumo tentar reduzir essa tabela, não trabalhando com um ponto específico, e sim uma faixa de valores. Como eu estou me referindo à idade, por exemplo, eu posso contar de 10 em 10 anos. Olha, quantos tem de 0 a 10, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, e assim sucessivamente. Então, eu não vou representar agora como um ponto daqueles elementos, e sim uma faixa de valores. Isso em estatística a gente chama de classes. Eu vou fazer uma distribuição de frequência a partir de classes estabelecidas, de intervalos estabelecidos. Isso pode ficar a critério do pesquisador ou eu posso obter por meios matemáticos, certo? Então, nesse caso, se eu fosse agrupar de 3 em 3 anos, olha, de 18, já que foi o menor dado coletado, de 18 a 21, de 21 a 24 e assim sucessivamente, eu consigo reduzir o comprimento daquela tabela. E aí, ao invés de obter
idade com mais frequência, eu obtenho uma faixa de idade com maior frequência, certo? Se você observar, entre o 18 e o 21, eu tenho uma notação, que é como se fosse uma barra cortada de um lado. Esse traço do lado do 18 quer dizer que ele inclui o 18 anos. Já o 21 ele não inclui, então vai acima de 18, incluindo 18 anos, até 21, mas não inclui 21. Então se o cliente tiver 20 anos, 11 meses, 29 dias, ele está na primeira classe, na primeira linha da tabela. Se ele tiver 21, ele cai para a segunda classe, porque pode observar na tabela que o 21 ele tanto está no término do primeiro intervalo, quanto ele está no início do segundo intervalo. Então, representar com uma barra implica incluir aquela idade, certo? Então, se eu represento 18, essa barra parecendo um T deitado, com o traço do lado do 18, quer dizer que eu estou falando que a idade daquele intervalo é maior ou igual a 18 e menor que 21, certo? Então, tente trabalhar sempre com uma tabela mais reduzida para facilitar a visualização do teu leitor ou de quem precisa dessas informações para uma tomada de decisão. E a representação gráfica dessa distribuição de frequência a gente chama de histograma, que é como se fosse um gráfico de colunas, a gente vai ver gráficos mais à frente, justapostos do lado do outro. Então, se a gente observar na figura, eu tenho faixas de valores, ó, 18, 21, 24, que refere exatamente aqueles extremos dos intervalos lá da tabela de distribuição de frequência, e aí essa barra ela é justaposta porque eu não tenho um limite entre 18 para 21 e 21 para 24. Eu tenho uma sequência de informações, já que esses dados são contínuos, certo? Então, por essa representação, é fácil observar que a faixa de idades mais comum é de 21 a 24 anos. Então, a concentração maior está nessa faixa etária. Mas até agora, o que a gente fez só foi contagem de dados. A gente contou qual a frequência que um dado aparece e representou através de tabela. Só que a gente pode ir além, representar através de um determinado valor, descrever um conjunto a partir de um valor. Por exemplo, eu tenho uma turma de primeiro ano lá na zona rural e tenho uma turma de primeiro ano na zona urbana. Qual que é a diferença entre idades entre essas turmas? Então você não vai comparar aluno com aluno, você está comparando um conjunto de alunos com outro conjunto de alunos. Então eu preciso utilizar uma idade que servirá de base para a primeira turma, lá para a turma rural, com a turma urbana. Então, como que eu vou pegar 40 alunos de uma turma e representar com uma única idade? Então eu vou escolher uma posição dentro dessas. E é isso que a gente vai ver agora, as medidas de posição. Escolher uma posição dentre esse conjunto de dados que melhor representa esse conjunto de dados. E quais são as principais medidas de posição? Então, ó, medidas de posição são valores que representam a tendência de concentração. Os dados estão próximos desse valor. E as mais importantes dessas medidas de tendência central são três: a média, a moda e a mediana. Então vamos ver como calcular a média de um conjunto de dados. E aí quando eu falo média, eu preciso que aquele atributo, que aquela variável seja quantitativa, seja discreta ou seja contínua. Então a média aritmética é o quociente da divisão, ou seja, o resultado da divisão da soma de todos os valores da variável pelo número de observações. Então você deve estar lembrando qual que era a média da escola. Você somava todas as notas e dividia pela quantidade de notas. A média anual de uma turma, de um aluno, é a soma das médias dos 4 bimestres dividido por 4. Então a média eu somo todos os elementos e divido pela quantidade de elementos. Então eu encontro um valor médio. Se a gente voltar lá para o exemplo da sala de aula, eu quero identificar os alunos, o perfil de alunos em relação à idade, eu vou somar todas as idades e dividir pela quantidade de alunos. Aí eu acho a idade média da turma, certo?
Então, ela é a mais utilizada e é a mais popular, principalmente porque ela leva em consideração todo o conjunto de dados numéricos. Para achar a média, eu preciso somar todos os dados. Por isso que ela é importante, ela é significativa para a estatística. E eu posso trabalhar com essa média em dados algébricos posterior, que a gente vai ver o caso das medidas de dispersão, que eu utilizo a média como referencial. Certo? Então, suponha, por exemplo, que um aluno realizou 5 avaliações no primeiro bimestre, com as seguintes notas: 80, 70, 60, 60 e 90. Qual vai ser a média de nota desse aluno? Então, basta somar as 5 notas. Esse símbolo que parece um E é uma letra grega chamada sigma, no seu formato maiúsculo, que é muito utilizado em estatística e matemática para representar a soma. Então, quando eu digo sigma xi, eu estou falando que eu vou somar o x. Quem que é o x? São as notas do meu aluno. O x1 é a nota 1, o x2 é a nota 2 e assim sucessivamente. E eu represento a média com essa barra. A barra sobre o x representa a média dos valores de x, ou seja, a média das notas. Então, a melhor nota que representa a nota desse aluno, o desempenho desse aluno, é a média das notas, que é o 72, certo? Já a mediana, ela tenta resolver um problema da média. Qual que é o problema da média? Imagine que na sua sala de aula você tenha todos os alunos com 7 anos. Você está atuando lá no segundo ano do ensino fundamental. Porém, um caso especial, você tem um aluno com 30 anos. A idade daquele aluno vai influenciar todas as idades, porque ele é um ponto fora da curva. Ele é um outlier, um ponto muito distante do comportamento médio da turma. Então, quando eu tenho um exemplo muito alto ou muito baixo, ele vai afetar a média, já que a média leva em consideração todo o conjunto de dados. Imagine que você tem uma empresa que praticamente todos os funcionários recebam um salário mínimo e o gerente receba 20 salários mínimos e eu tenho 20 funcionários. Se você for achar a média de salários dos funcionários dessa empresa, aquele que recebe 20 salários mínimos vai influenciar de forma significativa a média dos salários, já que o salário dele é muito maior em relação aos demais salários. Então, nesse tratamento intuitivo de eliminar esses extremos, a gente utiliza a mediana também como uma opção para representar esse conjunto de dados. E o que é a mediana? A mediana é o número, ou o elemento, ou o dado, que encontra exatamente no meio da distribuição de dados observados. Ou seja, 50% é abaixo daquele valor e 50% é acima daquele valor. Então, não importa se eu tenho um que ganha muito acima dos demais, ele vai estar só distante. Eu não vou levar em consideração ele, eu estou levando em consideração só a distribuição de forma ordenada. Então, para a gente achar a mediana de um conjunto de dados, a primeira coisa é gerar o rol desses dados, ou seja, esses dados de forma ordenada. E aí eu verifico quantos elementos tem e pego exatamente aquele elemento do meio. Então, se a gente supor aquela avaliação, as 5 notas do meu aluno e ordenar as notas, eu vou ter então a menor nota 60, seguida de 60, 70, 80 e 90. Então eu tenho 5 notas. Qual que é a nota do meio? É a terceira nota. Então a nota que vai representar esse conjunto de dados é 70. Então ela é exatamente uma medida estatística que exclui esses extremos, porque eu estou pegando somente o elemento do meio. Não importa se é muito pequeno ou se é pequeno o primeiro valor. Por exemplo, se eu estou avaliando um aluno e naquele dia ele foi mal, ele tirou uma nota baixa, ela não vai influenciar de forma significativa a média do aluno, já que simplesmente eu vou trocar uma menor, tiro uma maior, troco uma menor, tiro uma maior. E aí o que sobrar no meio é a mediana daquele aluno, certo? Então, a mediana é uma excelente medida estatística para situações que eu tenho os extremos significativos, certo? Agora,
No exemplo anterior foi fácil, eu tinha números ímpares de elemento. Mas se eu tiver números pares de elementos, por exemplo, o seguinte conjunto, 80, 70, 60, 90 e 100. Então, se eu ordenar, eu tenho 60, 60, 70, 80, 90 e 100. Se eu for pegar no meio, eu vou observar que eu tenho exatamente 3 antes e 3 depois, mas eu não tenho ninguém no meio. Eu não tenho uma posição central, porque eu tenho um número pares de elementos. Nesse caso, o que a gente faz é pegar exatamente os dois centrais, já que eu não tenho um, que é o 70 e o 80. Eu excluo dos dois iniciais, excluo os dois finais, sobra somente 2 elementos no meio. E aí eu acho a média desses dois. Eu somo os dois e divido por 2. Então, nesse caso, a mediana seria 75. Então, se for ímpar, coincide a mediana com o elemento do meio. Se for um número par de observações, eu preciso achar a média dos dois termos centrais, certo? E a última medida de posição é a moda. Então, o que está na moda na sua cidade? O que os meninos estão utilizando? Qual o corte de cabelo das meninas? Então, quando a gente fala moda no cotidiano, a gente refere-se àquilo que a maior parte está utilizando. E na estatística, o conceito de moda é similar. Moda é aquilo que aparece com maior frequência. Então, é o valor com maior frequência na observação. Aquilo que mais se repete no meu conjunto de dados. Então, se a gente for observar lá aquela organização das 5 avaliações do aluno, se o aluno tirou 80, 70, 60 e 90, é fácil observar que tem uma nota que se repete. Então, a nota com maior repetição é a nossa moda, certo? Então, poderíamos, de certa forma, dizer que o que é mais comum é o aluno tirar 60. E essa moda, ela pode existir, principalmente se eu estou trabalhando com um conjunto gigantesco de dados, ela pode existir. E aí, quando existe uma moda, apenas um valor, eu chamo de unimodal, porque eu tenho uma única moda. Agora, quando eu estou com um conjunto de dados restritos, pode ser que não haja valores idênticos. E aí, nesse caso, a minha distribuição ele não tem moda. A gente chama que é amodal. Agora, pode ser que eu tenha mais de uma moda? Sim, pode ser que eu tenha 2, 3 modas. Valores se repetem na mesma proporção, na mesma quantidade. E aí eu tenho uma situação bimodal, trimodal e assim sucessivamente. Então, a moda não é algo muito utilizado para representar o conjunto de dados, porque ela pode não existir. Ou eu posso ter 2 valores modais. Por exemplo, entrevistei os meus alunos lá do primeiro ano e tinha 20 alunos na turma. 10 tinha 6 anos e 10 tinha 7 anos. A mesma quantidade para as duas. Então, vai ser um exemplo bimodal, 6 e 7 anos. Então, não vai dar para descrever a idade daquela turma, certo? Então, a moda é importante para a gente verificar os padrões de repetições, mas ela não descreve de forma muito clara o comportamento do grupo como um todo. Já as medidas de dispersão, já que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre medidas de posição e dispersão, as medidas de posição eu tentei representar um conjunto de dados a partir de um valor central, mais utilizado, média. Mas observe o seguinte slide. A empresa Pedal e Cia, analisando a venda de 2 produtos durante uma semana, observou que o produto A vendeu 10 na segunda, 12 na terça, 8 na quarta, 11 na quinta, 9 na sexta. Já o produto B, também 22, 7, 13 e 8. Então, qual que é o produto que tem mais saída? Se você observar a média de vendas desses 2 produtos, o produto A e o produto B, você fizer a soma de vendas dos 5 dias na semana e dividir por 5, você vai ver que em ambos os casos a média é 10. Vende-se em média 10 produtos por dia, tanto do produto A quanto do produto B. Mas tem alguma coisa diferente. A média é igual, mas os dados não batem, não são parecidos. O primeiro, os valores são muito próximos de 10, enquanto que o segundo, o produto B,
eu tenho valores altos, vende muito num dia, vende pouco no outro dia. Então, como que eu represento esse comportamento? Como que eu represento essa variação? Então, para representar a variação de dados em estatística, a gente representa através de um conceito chamado medida de dispersão, da métrica de dispersão, que tenta descrever o quão variável é aquela amostra de dados. O quão homogêneo, ou seja, o quão parecidos são os dados, e o quão heterogêneo, quão diferentes são esses dados. Então, a medida de dispersão tem esse papel. E a gente já viu a gente viu a amplitude, que mede de quanto um dado varia até outro. Ele pega os extremos e faz a diferença. Então, a primeira medida de dispersão é a nossa amplitude total, diferença entre o maior e o menor elemento. Então, se a gente for pegar os dois casos, o meu produto A, ele teve a maior venda na terça-feira, com 12 unidades, e a menor venda na quarta, 8 unidades. Então, tem uma variação de quantidade de 4 unidades, em relação ao dia que vendeu menos e o que vendeu mais. Já o produto B, o dia que vendeu mais é 20 e o dia que vendeu menos era 2 unidades. Então, teve uma diferença de 18 produtos em relação ao maior e o menor. Então, a amplitude total é uma medida rápida que dá para enxergar esse comportamento. Porém, ela tem um problema. Como ela leva em consideração só os extremos, eu esqueço o que está no meio. Então, se a gente voltar no caso da média, se eu tiver um valor que foge muito do padrão, ele vai afetar a distribuição. Porque imagine que está vendendo 2, 2, 2, 2, 2, no outro dia 50. Vai dar uma dispersão muito grande. Mas se a gente olhar para o conjunto de dados, foi só aquele dia que vendeu muito que afetou o comportamento dos demais, certo? Então, a amplitude não é a melhor unidade para avaliar essa variação, essa distribuição não homogênea. Uma alternativa à amplitude é tentar calcular o desvio, o quanto que ele está vendendo acima da média e abaixo da média nos respectivos dias. E é o que a gente chama de desvio médio. Então, o desvio médio é a média aritmétrica entre os desvios absolutos dos elementos de um determinado conjunto de dados. Ou seja, a diferença absoluta entre o valor observado e a média daquele conjunto de dados. E a gente representa por essa forma. Desvio médio é a somatória, lembra? O sigma representa a soma desse desvio, que está entre barras, que quer dizer que é um valor absoluto, um módulo. Então, se a gente observar o produto A, no primeiro dia vendeu 10. Como a média era 10, então ele vendeu exatamente a quantidade da média. Logo, a variação do primeiro dia foi 0, vendeu na média. No segundo dia, vendeu 12 produtos. Como a média era 10, significa que ele vendeu 2 produtos acima da média. Porque 12 menos a média, que é 10, dá 2. Já no terceiro dia, ele vendeu 8. 8 menos a média, que é 10, vai dar menos 2. Significa que ele vendeu 2 unidades abaixo da média. Só que se eu for fazer a somatória dessas variações, como uma hora eu tenho positivo e hora eu tenho negativo, se eu somar, vai zerar. Então, qual que é a estratégia? Transforma todas essas variações num valor absoluto, num valor positivo. Então, aquele menos 2 eu converto para 2, porque teve uma variação de 2 unidades, não importa se foi para baixo ou para cima. E assim eu repito para o quarto dia e o quinto dia. Vendeu um acima da média, depois vendeu um abaixo da média. Então, se eu somar, teve uma variação em relação à média de 6 produtos. Ao longo dos 5 dias, me dá uma variação de 1,2 produtos em média por dia. Então, eu posso dizer que vende-se em média 10 produtos por dia, com uma variação média, um desvio médio de 1,2 produtos. Então, quanto menor esse desvio, menor é a variação. Mais homogêneos os dados são parecidos, são observados, mais parecidos os dados são. Se a gente fizer o mesmo processo lá para o produto B,
você vai observar que esse desvio médio é maior. Vejamos a projeção. Como a média é a mesma, no primeiro dia vendeu 20, quer dizer, vendeu 10 acima da média. No segundo dia, ele vendeu 2, 8 negativo, ou seja, 8 abaixo da média. Convertendo para positivo, 8. No terceiro dia vendeu 7, 3 abaixo da média. Então, 3 produtos. E assim sucessivamente. Isso vai me dar uma somatória de variação de 26 produtos ao longo da semana. Como eu tenho 5 dias observados, 26 dividido para 5, 5,2. Então eu falo que a venda média é de 10 produtos, com um desvio médio de 5,2 produtos por dia. Então agora eu não estou representando o meu conjunto de dados por um valor só. Eu tenho um valor que representa um ponto central e eu tento descrever a variação em torno desse ponto central, utilizando o desvio médio. Então no produto A eu tenho uma variação de um desvio médio de 1,2 produtos. Na segunda, 5,2. Então eu consigo observar que o produto B tem uma variação maior, utilizando o critério de desvio médio, do que o produto A, certo? Mas o desvio médio não é o mais utilizado. O que é mais utilizado é a variância e o desvio padrão. E o desvio padrão é obtido a partir da variância. Para a gente achar a variância, e aí como eu quero concentrar a região de valores, eu preciso descartar esses pontos extremos, ou preciso ampliar, se for o caso, esses pontos extremos. A variância é a medida de dispersão que explicita o quão distante, aí eu uso a métrica de distância, do conjunto a um ponto central, a média aritmética. E aí, ao invés de eu utilizar o conceito de módulo, eu faço a potência. Para quê? Para aqueles pontos mais distantes serem mais significativos, para eu poder ampliar uma região de maior concentração. Então, um ponto extremo, vai ter uma variação maior, eu vou ampliar esse leque para pegar uma região que tenha a concentração de maior pontos possíveis, certo? E o processo é similar, só que em vez de eu simplesmente fazer o módulo, eu elevo aquele desvio ao quadrado. Então, quando eu tenho uma venda de 12 produtos, 2 acima da média, eu pego 2 ao quadrado, 4. Quando eu tenho menos 2 produtos em relação à média, eu pego menos 2 ao quadrado, 4. Então observa que eu estou maximizando aqueles pontos que têm uma variação maior. E aí a variação no primeiro caso, no produto A, é 2. A distância dos pontos em relação à média central é 2 unidades. No segundo caso, no produto B, vocês podem calcular como exercício, vai dar 37,2. Mas isso não quer dizer que ele está variando 37,2. Eu estou falando que o conjunto de dados tem essa dispersão em relação, essa variação em relação à média. Como ela é difícil de visualizar essa distância, a gente calcula o que a gente chama de desvio padrão, que é exatamente calcular a raiz quadrada daquela variação, já que eu fiz uma soma de valores ao quadrado. E aí, essa métrica ela é mais visível, mais compreensível. Porque imagine o produto A, eu tinha uma variância 2, e aí se eu calcular a raiz quadrada de 2, vai dar 1,44. Já o produto B, que era 37,2, deu 6,9. O que implica dizer que o produto A vende, em média, 10 unidades, com uma dispersão, com um desvio padrão de 1,4. É como se eu dissesse, olha, vendeu 10, mas eu tenho 1,4 a menos e 1,4 a mais. Então eu estou trabalhando numa faixa de valores que vai de 8,6 a 11,4. Essa é a faixa de venda mais comum, mais frequente dentro desse meu conjunto de dados. O esperado é que esteja dentro desse 8,6 e 1,4. Não que todas as vendas estejam dentro desse intervalo, mas a maior parte da venda está dentro desse intervalo. Já o segundo caso, eu obtive um desvio padrão de 6,
Significa que eu vendo em média 10 produtos, mas variando de 6 para menos para 6 para mais. Então eu tenho um intervalo maior, a área de maior concentração vai de 4 até 16. Então observa que os dados estão mais dispersos, eles se posicionam numa reta num intervalo muito maior. Então esse é o conceito de dispersão. Então se eu quero avaliar, por exemplo, se lá meus alunos da escola, da turma A e da turma B, têm uma idade homogênea, parecidas, eu faço a dispersão. Porque eu posso jogar, olha, naquela turma eu tenho uma distorção de idade significativa, já que a dispersão de idade foi maior do que na outra turma. O que isso quer dizer? Lá naquela turma eu tenho uma variação de idade significativa. Eu tenho alunos que estão com 6, 7, 8, 10 anos naquela turma. As idades se estão dispersas num intervalo bem maior, certo? E esse valor a gente pode representar na forma percentual, que é o que a gente chama de coeficiente de variação. Então se a gente pegar o primeiro valor, que deu um desvio padrão de 1,4, eu divido ele pela média, na fórmula CV é o coeficiente de variação, eu pego o meu desvio padrão, primeiro caso foi 1,4, e divido pela média. Qual que era a média de venda? 10 produtos. 1,4 dividido por 10 vai dar 0,14. E aí eu multiplico por 100, que vai dar 14%. Então significa que a média é de 10 produtos com uma variação de 14%. Quer dizer, eu posso vender 14% a mais do que essas 10 ou 14% a menos. Já no segundo, que teve um desvio padrão de 6 dividido para 10, que era a média, vai dar 0,6, multiplicado por 100, 60%. O segundo tem uma variação de 60% em relação à média. Então, qual daquelas duas vendas, do produto A e o produto B, tem uma variação maior? A de 60%, certo? Esse desvio padrão que nós calculamos foi para dados coletados em relação a uma população. Geralmente, quando referimos a uma amostra, eu tento aumentar um pouco essa margem, subtraindo do meu denominador o menos 1, que é para alterar os viés de confirmação ou reforçar a variação para um conjunto maior de dados. Tá? Então, feito todo esse trabalho estatístico, como que eu vou apresentar esses dados? Como foi falado, usando uma tabela ou usando gráficos. E uma tabela, ela tem que resumir todo o conjunto de observação. Ela tenta resumir. E ela tem alguns elementos necessários, segundo as normas da ABNT. Ela precisa ter um título, que aí vai descrever o que você está apresentando na tabela. Geralmente apresenta-se aí a data de se é um dado coletado, quando que foi feita aquela observação. Um cabeçalho, que eu vou explicitar quais atributos que eu estou, quais variáveis que eu estou representando. O corpo da tabela, essa tabela vai ser formada por linhas e colunas, sendo que a primeira coluna é a coluna indicadora, a segunda coluna geralmente é a coluna com o quantitativo, é a coluna numérica, e aí a interseção entre uma linha e coluna vai ser formada por uma célula que ela representa a menor unidade dentro dessa tabela. Além disso, toda a tabela eu preciso explicitar quem foi o responsável por aquela pesquisa, qual a fonte, principalmente se eu estou utilizando dados de terceiros, certo? Além da fonte, eu ainda posso acrescentar no rodapé da tabela uma nota, talvez alguma observação que é relevante para aquela pesquisa. Por exemplo, às vezes, qual o critério que você utilizou para diferenciar entre camisa e camiseta? Por exemplo, se é uma camisa polo, se você considerou ela no grupo de camisa ou considerou ela, por exemplo, no grupo de camisetas, certo? E essas tabelas, elas vão representar uma série de dados. E essas séries de dados, que a gente chama de séries estatística, é uma representação de uma distribuição de conjunto de dados estatísticos, que pode ser em função do tempo, de um local ou de uma característica, que a gente chama de espécie, uma característica. Então eu posso classificar ela em relação a essas informações. Então se eu tenho uma tabela, uma série estatística que representa dados em relação ao tempo, é uma série histórica.
Se é determinado lugar, é uma série geográfica. Se não se encaixa nesses dois padrões, a gente diz que é uma série específica. Por exemplo, a primeira série é uma série temporal, porque eu estou representando as vendas em relação a um intervalo de tempo. Então ela é uma série temporal, ou ainda eu poderia chamar de série histórica, porque eu estou apresentando as informações em relação a um intervalo de tempo, a uma data, seja dias, meses, anos, séculos, o que for necessário para ter o agrupamento de informações. Já a segunda série é uma série geográfica, porque os dados estão concentrados lá pela coluna indicadora, que é a primeira coluna, em relação a uma determinada região, a uma região geográfica. Pode ser uma região do meu país, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um continente, mas está delimitado por um espaço de uma região, um espaço. Pode ser um espaço físico, uma sala de aula, por exemplo, sala de aula tal, sala de tal aula X, sala de aula Y, ou o quarteirão A, quarteirão B, desde que seja relacionado a um espaço físico. Já as séries específicas é o que resta, o que sobra entre a temporal e a geográfica. Tá? E eu ainda posso combinar isso. Eu posso ter uma série que ela tem informações tanto de um produto, quanto, por exemplo, de uma região. Então eu vou ter uma série que ela é específica e ao mesmo tempo essa série ela é geográfica, porque eu estou armazenando mais de uma informação. Então aqueles 450 unidades vendidas foi de um produto livro, uma categoria, de uma região, a região norte. Então eu tenho 450 equivale a duas informações distintas, logo uma série mista. Certo? E essa série mista ela pode ser composta pelos três tipos ou apenas por um único tipo. Eu posso ter livros e aí dentro de livros separar, em vez de separar em região, separar por clássicos, se é clássico, se é literatura infantil, se é romance, eu posso classificar isso. Se é um livro didático, certo? E esses dados compostos nessas tabelas, a gente pode dizer que esses dados ou eles serão absolutos, por exemplo, a quantidade, os dados da forma que foram coletados, ou eles podem ser relativos, apresentados como uma porcentagem ou um índice. Quando eu faço, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, é um fator que leva em consideração outros fatores. Um coeficiente, olha, 0,001 de um determinado conjunto de dados apresenta essa característica. Ou pode ser no formato de taxa, seja a taxa percentual ou ainda permilagem, quando eu comparo a cada 1000 habitantes. Certo? E, terminando as tabelas, que é uma forma de representar essas informações, uma forma sintética de representar essas informações, eu posso representar também através de gráficos, que é uma forma mais visual das informações. E esses gráficos, assim como as tabelas, têm a vantagem de permitir uma impressão mais rápida da situação. Sabe, olha, qual o ponto mais frequente? Qual categoria se sobressai a outra? Ah, houve um crescimento, houve um decrescimento de casos de Covid na região amazônica? O gráfico tem essa capacidade dela ser mais visual e de extrair informações mais rápidas a partir do teu conjunto analisado, certo? E os gráficos podem ser de diversos tipos, e os mais comuns são os diagramas, que eu represento isso em 2 ou 3 dimensões. E os principais deles são os gráficos de linha, os colunas ou barras com múltiplas informações, ou os gráficos de setores, que é o famoso gráfico de pizza. Então eu tenho o gráfico de linha, representado na imagem, muito utilizado para séries temporais, onde eu quero mostrar uma evolução ou retrocesso. Então, basicamente, a coluna indicadora, a legenda da minha tabela, o eixo X desse meu gráfico, tem que conter informações relacionadas a tempo. Já o gráfico de coluna, ou o gráfico de barras, que a gente vai ver é bem similar, ele representa informações quaisquer. Então é um gráfico que você pode utilizar em qualquer situação que você não conseguiu encaixar outro gráfico, utiliza o gráfico de coluna.
E a sua lógica é muito parecida com o gráfico de barras. Só que quando eu utilizo o gráfico de colunas e quanto que eu utilizo o gráfico de barras? O que vai definir é quantas colunas ou quantas barras você tem. Se você tiver, por exemplo, igual nesse exemplo anterior do gráfico de colunas, observe que o rótulo lá embaixo das minhas barras, eu tive que alternar para conseguir expressar todos os valores. Então, se eu tenho muitas colunas, fica difícil de você representar o texto, a legenda desse gráfico. Então, quando eu tenho muitas colunas, é opcional e é indicado que você utilize um gráfico de barras, que aí facilita a representação. Eu posso ter 20 barras e fica fácil de você ler o que significa cada barra, porque o texto está descrito na horizontal em conjunto com a tua barra, certo? E o gráfico de colunas ou barras múltiplas a gente pode utilizar para representar lá aquela série mista, quando eu tenho mais de uma categorização para minhas séries de dados, certo? Enquanto que o gráfico de setores, que é o último diagrama que a gente vai ver hoje, ele representa o meu 100%. Eu vou distribuir 100% da minha informação em categorias que não se sobrepõem. Eu não posso pertencer a duas categorias ao mesmo tempo. Então ele é um gráfico que a gente só pode utilizar nessas situações, que eu não extrapole 100%, certo? E além desses diagramas, a gente tem outros tipos de gráficos. Por exemplo, o cartograma. O que é um cartograma? Cartografia, mapas. Eu vou representar as informações sobre o mapa. Essas informações, eu vou utilizar uma escala de cores para demonstrar essa variação. E o cartograma é muito utilizado quando eu quero destacar características regionais. Por exemplo, a escolaridade dos meus alunos, ou a distorção de idade dos meus alunos é mais perceptível em que região do país, ou que região da minha cidade. Então eu vou identificar, olha, a zona rural tem uma dispersão maior, ou a zona urbana tem uma dispersão maior de idade. A região do Nordeste, próximo do sertão, apresenta uma menor quantidade, uma densidade demográfica menor, enquanto que o litoral ou as zonas industrializadas têm uma concentração maior de pessoas. É essa visualização, essa característica regional que é importante ser destacado lá no meu cartograma. Além disso, eu posso representar, e hoje é muito comum, principalmente nas revistas, nos telejornais, você representar os dados de forma figurativa, utilizando os elementos, figuras para representar essa quantidade. Em vez de eu colocar uma barra, eu posso colocar um desenho, um objeto, algo que eu estou mensurando, para que fique atrativo. E é aí que eu tenho o que a gente chama de pictograma. Por exemplo, nessa figura, eu estou representando o peso do Estado em relação à economia. Então, se eu quero representar o peso do Estado, por que não uso um elefante, que é algo pesado? Então você tem um atrativo visual ainda maior, certo? E hoje em dia ainda é muito comum o que a gente ter uma representação com múltiplas informações, envolvendo seja tabelas e gráficos no mesmo elemento, que é o que a gente chama de infográfico. É um gráfico que traz informações. E aí você mescla tanto tabelas quanto gráficos. Gráficos, seja na forma de mapas, seja na forma de figuras, de pictogramas. Tá? Então nossa aula ficou bem extensa, mas a gente fez um overflow sobre todo o conceito de estatística, desde o seu objetivo, o seu método, a coleta de dados até a apresentação de dados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Utilize o ambiente virtual de aprendizagem, porque lá tem materiais complementares para você reforçar cada um dos tópicos vistos na aula de hoje. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.